Palmeiras recebeu o São Paulo com público cheio, lotado, casa cheia em Barueri e conseguiu sair com a vitória contra o Tricolor, um jogo aí chato, o jogo sonolento do caramba, mas tava tudo se encaminhando para ser mais um 0 a 0 em Palmeiras e São Paulo, mais um 0 a 0 no Choque Rei. Porém, Vitor Roque tirou do chapéu um gol no último lance da partida, um gol ali que precisou até de VAR, hein? A mesma linha ali tava que tava. Tava realmente ali muito próximo, até deu discussão e tal, mas eu sequer vou entrar porque para mim o gol foi legal e pronto, né? E o São Paulo que vacilou mesmo e já era. Tomou ali o gol no finalzinho do último lance e eu saí triste pra caramba, porque eu como São Paulino, porque o São Paulo claramente foi pra sair com empate, não conseguiu criar praticamente nada, chegou muito pouco, muito pouco. Palmeiras ali se defendeu muito bem, né? Tava bem postado, né? Fez até uma dobradinha na marcação ali com o Alan ali pelo lado direito do Palmeiras, que conseguiu, né, essa marcação dupla ali, anulou o Ferreirinha, que é praticamente o único diferente do ataque do São Paulo hoje é o Ferreirinha, o único que consegue fazer uma jogada diferente, tirar um drible, alguma jogada, e que por isso que ele tá tão artilheiro, né? O Abel fez uma marcação dupla ali em cima do Ferreirinha que anulou ele completamente. E os demais jogadores do São Paulo criaram muito pouco. O Matheus Alves sentiu o jogo, foi bem mal nessa partida aí, foi bem abaixo do que tinha sido, do que ele vinha jogando, ele que vinha jogando tão bem, né? E, enfim, e depois eu vou entrar em outros pontos aí, né? Que eu vou poder falar um pouco mais, mas antes já vou passar a palavra aí pro Thiagão falar o que você achou aí dessa partida aí do Palmeiras e do São Paulo. Cara, uma partida de Palmeiras e São Paulo também que a gente já está acostumado a ver nos últimos anos, né? Na maioria das vezes, principalmente quando o Palmeiras joga em casa, o ritual tem sido esse, né? O Palmeiras em cima e o São Paulo tentando se defender, sair para um contra-ataque. A diferença é que dessa vez o São Paulo nem contra-ataque estava querendo ter muito, né? Tava muito focado em se defender e tirar a bola de lá. E o Palmeiras com muita dificuldade em encontrar soluções também durante o jogo. Então o jogo ficou muito amarrado. É uma coisa que me incomoda, mas que eu já entendi, já aceitei na minha cabeça que faz parte do trabalho do Abel e é a característica dele, não vai mudar, é isso. É o número de bolas cruzadas na área. É impressionante o quanto de bola que o Palmeiras cruza na área. O jogo ficou chato por conta disso, né? E aí o Palmeiras acho que acabou levando a melhor muito por conta do seu elenco, que é mais robusto que o do São Paulo, né? O São Paulo teve a volta do Oscar, que teve uma boa chance, mas o Everton fez uma defesa, mas o Palmeiras aí, com Paulinho, Vitor Roque, Felipe Anderson, enfim, é um time mais completo, né? E aí conseguiu um gol, o Vitor Roque, pô, boa a remontada do Vitor Roque nesses últimos jogos, tá? Tô gostando de ver o nosso tigrinho aí rugindo, voltando ao seu prime, conseguindo fazer gols aí em todos os jogos. Ainda longe do que a gente já viu do Vitor Roque, mas, cara, pelo mental do Vitor Roque, que já estava muito abalado depois dessa passagem frustrada na Europa, isso vai ser muito importante, tá? Centroavante vive de gols e o Vitor Roque ficou numa seca, assim, mano, inacreditável, assim, por muito tempo. Eu acho que agora, aos poucos, fazendo um golzinho ali, um golzinho aqui, pô, já resolveu um clássico. Então, eu acho que a moral dele tá crescendo, a tendência é que ele ganhe mais espaço no Palmeiras conforme isso for acontecendo. E aí, mano, o Vitor Roque voltando a ser o Vitor Roque, vai ser bem difícil segurar esse ataque do Palmeiras aí. Gostei de ver nesse sentido, tá? Mas o jogo em si, como a gente mesmo já disse, não foi mil maravilhas. Exatamente. Vitor Roque foi muito bem, como você falou, o gol ali foi muito importante para ele, né? Conseguir fazer esse gol no finalzinho. Ele que tinha feito uma boa partida no geral, né? Boa parte das chances do Palmeiras passaram por ele, né? Jogou bem. Palmeiras também pôde contar aí com o Paulinho, né? O primeiro jogo do Paulinho, né? Se eu não me engano, estreou aí e teve aí a sua oportunidade como titular. Fez uma partida razoável, uma partida modesta, né? Um pouco apagado ali. A defesa do São Paulo não deu muito espaço para ele, então ele não conseguiu se destacar, né? Mas importante aí pro Palmeiras também agora poder contar com o grande Paulinho, né? A grande contratação do Palmeiras, né? Porque parece ter o Vitor Roque que veio do Barcelona, mas a contratação mais cara mesmo é a do Paulinho, né? Então a expectativa aí é grande pro Paulinho, agora que finalmente pôde jogar aí como titular, né?
Expectativa aí que o Palmeiras, que já tá numa boa fase, já tá vivendo uma boa fase, é a melhor entre os paulistas, né, com certeza. Agora vai ter esse grande reforço aí que é o Paulinho, né? Então, e aí, Marcão, o que você achou desse jogo, né? O Palmeiras saiu melhor aí que o São Paulo. São Paulo foi claramente para se defender, né? Nem contra-ataque conseguiu ter direito, teve poucas chances e acabou tomando o gol no finalzinho, né? Bem quando o empate parecia ser um bom resultado para o São Paulo. Então, qual que é a sua visão aí sobre esse jogo? Cara, jogo morno, né? Como é sempre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, é sempre um jogo morno. A gente pega a maioria dos clássicos, assim, principalmente em São Paulo, porque a gente tem um estádio que tem uma torcida única, a atmosfera é totalmente favorável para o time da casa, então o time de fora geralmente vem se defender. E o São Paulo, já acho que é a segunda ou terceira partida que eu vejo o São Paulo nesse esquema. Talvez a gente pegue aquele jogo do Paulista tenha sido uma exceção até um certo ponto. Até um certo ponto o Palmeiras dominou o jogo. Mas os últimos jogos que o São Paulo visita o Palmeiras, o São Paulo tem ido literalmente para se defender. Para segurar um empate, levar um pontinho, se manter vivo pro segundo jogo. Porque eu vi o São Paulo perder até fisicamente algumas divididas pro Palmeiras. Parecia que o São Paulo entrou um pouco desligado em alguns momentos do jogo. E o Palmeiras fisicamente está muito ativo, muito aceso. É um time que, claro, não tem tanta técnica. Eu não vejo tanta técnica desse time do Palmeiras, mas eu vejo muita vontade, muita força física. O que é importante, porque quando esses jogadores tecnicamente eles estiverem no seu melhor momento, agora, por exemplo, o Paulinho que está voltando agora de lesão, o Vitor Roque, é um time muito perigoso, porque quando você junta técnica com vontade, é a fórmula para o sucesso no futebol. Esse jogo é mais para mim sobre o São Paulo do que sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras garante os 3 pontos, teve volume em alguma parte, faltou alguma intensidade, talvez das laterais do Palmeiras. Eu senti falta das subidas, eu acho que até pelo esquema do São Paulo inibiu um pouco, eles deixaram um pouco mais nas costas no meio de campo e do ataque criar jogadas, mas mesmo assim funcionou. O que importa é os 3 pontos no final, o Palmeiras segue numa boa fase. E sobre o São Paulo, a melhor chance do São Paulo foi aquela chance do Oscar, né? Porque foi uma boa jogada do São Paulo, aproximação. E eu acho que o Oscar não perdeu o gol, diferente do que alguns estão falando. Eu acho que ele não perdeu o gol, acho que foi mérito do Everton ali, o Everton saiu legal. Concordo. E era uma chance de complicado. E assim, né? São Paulo sente muita falta do Lucas, né? A gente sempre volta nesse tópico, né? Sempre. Porque, queira ou não, São Paulo pode estar jogando recuado, mas o Lucas vai pegar a bola no meio de campo, vai driblar 2, 3, e aí você tendo o Ferreirinha numa boa fase, você consegue criar uma tabela, criar uma jogada diferente. Sim. Não tendo o Lucas, e agora o Lucas parece que vai ficar fora do jogo, ele voltaria nesse próximo jogo, vai ficar fora nesse próximo jogo, parece que sentiu, né? Machucou, cara, é inacreditável. O São Paulo poupa o Lucas contra o Palmeiras. Eu vou ser enfático aqui e talvez eu gere alguma polêmica com esse comentário, mas eu vou te falar um negócio. O físico do Lucas, apesar de ter um histórico totalmente diferente, me remete a Neymar Júnior, tá? O físico do Lucas me remete a Neymar Júnior ultimamente. De um tempo pra cá o Lucas tem ficado bastante tempo fora da disposição, mas historicamente ele é um cara que se cuida, né? Ele é um cara que teve lesões graves na carreira. O contexto é totalmente diferente. O contexto é totalmente diferente. Sim, é um contexto. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi. O contexto é totalmente diferente, é mais o espectro recente do Lucas, que assim, ele tá tendo uma lesão uma atrás da outra, como se fosse o Neymar jogando no Brasil, né? Exato. Faz sentido. Assim. Tá isso complicado, tá se lesionando. Isso na idade que ele tem é perigoso, né? Porque quanto mais lesões você tem ali, na média dos 30 anos ali, cara, pra você se recuperar demora mais tempo, né? O físico do jogador já não é o mesmo dos 25, dos 26 anos. Então, assim, é aquilo, né? O São Paulo foi pra tentar levar um ponto, e aí a gente coloca que, como o São Paulo perdeu o jogo, deu errado, beleza. Mas eu acho que o São Paulo, defensivamente, é um time que vem com uma constância segura nesse tipo de jogo. Quando o São Paulo só quer entrar para segurar o jogo, o São Paulo vai perder por um gol. Ele vai perder por um gol só. Porque ou o Palmeiras vai achar um gol, como para mim foi um gol achado do Palmeiras. Teve um desajuste da defesa do São Paulo na hora da finalização, na entrada da área ali. Que eu acho que foi o Felipe Anderson que chutou, não foi? Não tenho certeza. E aí o rebote volta, pra mim o lateral falta a cobertura lateral. O lateral tem que cobrir o atacante quando é o rebote, porque o zagueiro vai fechar o bate, o outro vai ficar na contenção do outro jogador de meio ataque ou o ataque, e o ponta tem que ser marcado pelo jogador que tá atacando pela ponta, que vem no facão, ele tem que ser marcado pelo lateral. O Vitor Roque apareceu sozinho, e é aquilo, né? Um desajuste, uma desatenção.
dá a vitória pro Palmeiras. O Palmeiras tá confiante, o Palmeiras tá adquirindo resultado. E o São Paulo tá naquelas, né? O São Paulo tá ganhando alguns jogos, na minha visão, na contra individualidade. Eu acho que no consenso geral, na minha visão, no consenso geral, o São Paulo tá ganhando individualidades de alguns jogadores. Porque o sistema do Zubeldia é um sistema que ele ajustou o time defensivamente. O São Paulo é um time que não perde muito, mas o São Paulo é um time que empata muito. Então, isso aí passa por um time que ele é mais preparado para se defender do que para atacar, no meu ponto. E aí o restante eu vou deixar pro Rodagem complementar, que ele é o membro placar desse jogo aí. Vai lá, segue aí. É isso aí. Não, e já vou começar aqui o falar desse jogo, só dando um abraço aí pro nosso querido Josu, né? Que cravou aí na última live, né, a obviedade, né, o óbvio, né, que o São Paulo já iria começar o jogo já perdendo um jogador, porque é lógico, né, pisou no Allianz Parque, o time inteiro já... Não era no Allianz Parque esse. Nem era Allianz Parque, é verdade, desculpa. Mas era sintético, Mas, isso, sintético. Pisou no sintético, o joelho já treme, ai meu Deus, já ameaça de todos os jogadores. Então pisou no sintético, o Wendel que já tá com, esse sim, tá com o físico de Neymar, tá? Tava quente. Você falou do Lucas aí, eu entendi que você quis só fazer uma comparação mais com a frequência das lesões. Agora o Wendel eu diria que é uma comparação mais precisa, porque sei lá, velho, o cara tá com um físico de porco aí que tá um bagulho complicado, cara. Sério mesmo. Ele ficou mais de um ano sem atuar, eu sei de tudo isso, claro. Não quero também chegar aqui pegando pesado com o Wendel, mas desculpa, Wendel, você... Cara, a gente botou uma expectativa muito grande em você e até agora nada, mano. Você chegou no São Paulo e até agora tá sumidaço. Quem realmente tá dando a vida, entregando aí na lateral esquerda é o Enzo Dias, que era o quê? Terceiro reserva do River Plate. Né? Esse sim surpreendeu a todos nós. O Enzo Dias é um baita lateral, cara, um baita lateral, um belo achado de São Paulo, né? De fato, muito bom jogador, que fez mais uma boa partida, defensivamente, assim, ele realmente é muito bom. E o Wendel, cara, é uma decepção, cara, uma decepção. Espero que ele se recupere da lesão e volte entregando aquilo que se espera, porque até agora tá ruim, tá muito ruim. Tava jogando mal, tá, até a lesão. E aí com 30 minutos do primeiro tempo ali, ele sente sozinho praticamente, o sintético ali, né, atacou novamente. E o São Paulo já teve que fazer a primeira substituição já no primeiro tempo. E o jogo todo foi isso mesmo que vocês falaram, cara. O São Paulo claramente foi pra conseguir o empate, né, o empapa, né, o empapa Zubeldia. Ele tentou. Tentou novamente conseguir o empate. E é isso, cara. É complicado porque o São Paulo tá empatando demais. O empate já não seria bom, tá? Seria bom pelo contexto. Você tá enfrentando o Palmeiras, que é um time, pô, é o melhor time do campeonato, é o líder do campeonato hoje. Claro, beleza. Se tivesse vencido o Sport em casa, você jogar pelo empate não seria um problema nesse jogo, sabe? Como o São Paulo ele tá necessitado de vitória no Campeonato Brasileiro, jogar pelo empate eu já não sou tão, sabe, tão favorável. Acho que o São Paulo deveria ter sido um pouco mais ousado nesse jogo, sim, sabe? Jogar com o Cédric de ponta para poder ter aquela dobradinha na lateral direita que o Zubeldia ama, né? Jogar com o Ferrarese de lateral e o Cédric, que é a lateral de origem, jogar ele de ponta. E aí você tem o lado direito muito mais defensivo. Sim, funciona. O Palmeiras teve pouca chance por ali, por isso que o Paulinho, inclusive, mal conseguiu criar grandes jogadas, mas eu acho que o São Paulo deveria sim ter sido um pouco mais ousado nesse jogo, ter o Lucas Ferreira já de titular. Não que o Lucas Ferreira conseguiu fazer grandes coisas também quando ele entrou no segundo tempo, né? Os dois garotos nessa partida foram abaixo, o Lucas Ferreira e o Matheus Alves principalmente, né? E, enfim, mas tudo bem, acontece, são garotos, vão oscilar mesmo, é natural, se os adultos oscilam, enquanto mais os garotos, né, enfim. E o Zubeldia, eu não vou criticar muito ele nesse jogo não, tá, é só essa questão da ousadia nessa partida em específico, que eu acho que o São Paulo deveria, sim, tentar mais a vitória, mas eu acho que ele fez a análise correta do jogo, eu gostei da escalação, substituiu bem, né, colocou o Oscar quando o jogo pedia, o Oscar que inclusive falava-se que poderia jogar só 30 minutos, ele já entrou já com uns 10 do segundo tempo, né, entrou cedo, então gostei disso.
Teve a chance ali que ele não conseguiu aproveitar, concordo com o Marcão que foi muito mais mérito do Everton e tal, tanto que eu não vou criticar o Oscar por esse gol perdido, eu vou criticar o Luciano por ter feito o que ele fez já no último lance de ataque de São Paulo no fim do jogo. O Oscar, aí sim, dá um baita de um passe entre a defesa do Palmeiras, o Luciano sai na cara do gol e ele sozinho não consegue dominar a bola. Não consegue dominar a bola. Ali era dominar com o pé e bater com o outro já. Ali era a chance do São Paulo sair com a vitória, que não seria justa, inclusive. O Palmeiras, de fato, jogou muito mais que o São Paulo o jogo todo. Mas ali era a chance do São Paulo marcar o gol. O Luciano não só não consegue dominar a bola, como arma o contra-ataque pro Palmeiras. E desse contra-ataque sai o gol do Palmeiras. O gol do Vitor Roque. Pegou a defesa ali desarrumada, o Ferraresi tem culpa de não ter acompanhado o Vitor Roque, né? O Ferraresi, que era o lateral, acabou deixando o Vitor Roque livre, mas pra mim a culpa principal foi do Luciano, que entrou muito mal nesse jogo, muito mal o Luciano. Então, o Luciano não pode entrar, sabe, tão no mundo da lua como ele entrou nesse jogo, cara. Inclusive, ninguém entrou muito bem, tá? O Oscar ali foi mais ou menos, não vou também pegar muito pesado, ele conseguiu um bom passe pro Luciano. Agora, Lucas Ferreira entrou mal. O único que entrou bem mesmo, os únicos, foram o Enzo Dias, que substituiu o Wendel e é praticamente o titular, aliás. E o Pablo Maia, que aí sim, cara, baita notícia o retorno do Pablo Maia, me deixa muito contente, é um reforço gigante pro São Paulo, poder contar com o Pablo Maia novamente ali, e entrou muito bem, cara, ele entrou muito bem ali na volância. O Estevão tava destruindo o meio-campo de São Paulo, a volância de São Paulo ali. O Alisson tava sofrendo com o Estevão, que jogou mais por dentro, né, nesse jogo. O Estevão tava arrebentando ali a defesa de São Paulo. O Pablo Maia entrou e entrou muito bem. O Estevão desde então, passou a ter menos facilidade, né, pelo menos. O Pablo Maia entrou muito bem, foi o único que realmente entrou ali, dos que entraram no segundo tempo, foi o único que jogou muito bem, tá? Então, ótima notícia e o retorno do Pablo Maia. De resto é isso, cara. A derrota foi merecida do São Paulo. O Palmeiras é muito mais time, entrou muito bem organizado. O Abel tem a visão muito boa ali de defender e de pressionar a saída de bola de São Paulo, que foi um desespero assim, absurdo. Pareceu que eu tava vendo o São Paulo do Diniz, cara. Eu não consigo entender uma coisa. Eu quero até perguntar se vocês dois já viram isso em algum outro time. Essa mania do tiro de meta, o goleiro não sair tocando a bola. Ele chama alguém e esse alguém toca pro goleiro tocar pra outra pessoa. Cara, que tiro de meta é esse, cara? Vem o Alisson cobrar o tiro de meta pro goleiro, Rafael. pro Rafael. Que porcaria que é essa? Aí ele faz isso e veio o Palmeiras ali pressionar o ataque, quase entrega o gol já no primeiro tempo, assim, cara. Ô, coisa ridícula. Pelo amor de loucura, Deus. velho. Loucura. Enfim, é isso. Vitória merecida aí do Palmeiras, tá? Merecida. Teve muito mais chances aí de vencer o jogo, que estava se encaminhando pelo empate, e sim, o gol foi um achado, né? Pra mim, na minha opinião, uma entregada do Luciano, um vacilo que ele não pode cometer. E o Palmeiras, que não tem nada com isso, aproveitou muito bem. E muito bom pro Palmeiras poder contar agora com o Vitor Roque, artilheiro, e com o Paulinho, que finalmente ele pôde jogar aí como titular. Palmeiras que tem a tendência de ser novamente campeão brasileiro e quiçá de alguma outra Copa, hein? Então o Palmeiras voltou à grande fase aí do Abel. O Palmeiras do Abel é a verdadeira fênix do futebol, né? Quando você pensa que está morto, ela retorna e retorna ainda mais forte.